olá alunos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar equilíbrio químico. Então, como os objetivos da aula de hoje, eu tracei que a gente vai identificar o que ocorre, como ocorre o equilíbrio químico e reconhecer o equilíbrio químico das reações. Em resumo, nós vamos trabalhar agora a parte mais conceitual. Vocês do segundo ano sabem que nessa parte, dessa etapa do ciclo do ensino médio, nós trabalhamos muito com físico-química. Então, nós temos bastante cálculos e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, nesse início, vamos trabalhar mais com a parte conceitual do que seria um equilíbrio químico, ok? Esse conteúdo está contemplado na terceira e a quarta semana do PET, volume 5. Bom, nós já vimos, então, ao longo das nossas aulas, desde soluções, sobre as concentrações e tudo mais, as condições para que ocorra uma reação química. Então, nós vimos também na cinética a teoria da colisão, vimos sobre a energia de ativação, enfim. Nós vimos também que é possível alterar a velocidade, de uma reação química, deixando ela mais rápida ou mais lenta. Não é isso? E agora nós vamos entender o que é uma reação reversível, ou seja, uma reação que pode ser desfeita, ok? Bom, nem toda reação se completa, ou seja, tem rendimento de 100%. Existem reações reversíveis. Então, quando normalmente a gente fazia os cálculos das reações lá na estequiometria, nós considerávamos que aquela reação todo o reagente formava completamente o produto. Mas como nós vimos na cinética, se vocês recordarem da aula onde eu trouxe um vídeo, de um simulador, vocês viam que como as moléculas, considerando ali aquelas bolinhas de produtos, poderiam se chocar novamente e formar novamente os reagentes, isso é a ideia do reversível. Justamente a ideia de que eu não transformei tudo em produto porque parte dos produtos voltaram e formaram os reagentes. Calma que eu vou explicar isso mais pra frente, tá bom? Bom, então o que é uma reação reversível? Um exemplo prático do nosso cotidiano são as lentes fotocromáticas, Aquelas lentes que escurecem quando você vai, para o sol, quando você está de dia, e que em casa, num ambiente com pouca luminosidade, ela fica mais transparente. Então, é um tipo de reação reversível, ou seja, o que está acontecendo ali, a reação que está acontecendo ali naquela lente, ela escurece e clareia, e isso o tempo todo. Então, ou seja, eu estou ali tendo uma característica e alterando essa característica de acordo com uma mudança entre os produtos e os reagentes, ok? Então, as reações reversíveis são sistemas que regulam diversos processos, como, por exemplo, o escurecimento das lentes. Bom, imagine essa equação aqui genérica, onde eu tenho A, que seria reagente, reagindo com outro B, que seria outro reagente, formando C e D, ok? O que nós vimos? Nós vimos que existe uma velocidade nessa reação química e nós vamos chamar essa velocidade de velocidade direta, que interfere, refere-se a esses reagentes formando esses produtos. Agora, se eu considerar que esses produtos são capazes de formar os meus reagentes, nós podemos considerar essa velocidade como velocidade inversa, ok? Então, olha só, quando normalmente nós falamos em equilíbrio, muitos alunos, muitas pessoas vai ter a sensação de uma balança. Por quê? Então, quando eu falo em equilíbrio, as pessoas pensam que tem que estar as duas coisas no mesmo patamar, Como se tudo tivesse que estar extremamente equilibrado, então tudo está na mesma linha, tudo está conforme, homogêneo, Essa é a ideia. Essa é a ideia de um equilíbrio estático. A ideia do equilíbrio dinâmico é um pouco diferente. E o que se refere às reações, nós falamos de um equilíbrio dinâmico. Eu vou usar um exemplo que eu ouvi que eu achei muito interessante. Imagine um local, um supermercado, uma farmácia que tem ali uma quantidade de vagas de carro. Ali tem 20 vagas de carro. Só que, porém,
ali tá cheio de clientes que estão entrando, indo e vindo. Então, sempre que sai um carro, entra um carro novo. Sempre que sai um carro, entra um carro novo. De forma que ali dentro sempre tenha as 20 vagas preenchidas. Sempre vai ter as 20 vagas preenchidas, porém, cada hora sai um cliente e entra outro, não deixando aquela vaga ficar vazia. Isso é o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico tem a ver com a variação da concentração de reagentes e a variação de concentração dos meus produtos, ok? Então, olha só, o que seria o equilíbrio dinâmico nessa situação? Acompanha comigo aí na tela. Então, eu tenho aqui a reação química, por exemplo, que é a reação do que acontece nas lentes dos óculos, tá? Eu tenho aqui o AgCl sólido, que vai se desmembrar, né, em Ag sólido e Cl2 gasoso. Então, o que vai acontecer? No equilíbrio dinâmico, as velocidades de formação de reagente e as velocidades de formação de produto serão iguais. Porém, as concentrações não serão iguais, elas serão constantes, ou seja, elas não vão alterar. É mais ou menos como a ideia das vagas do carro. Eu sempre vou ter ali 20 carros. Não importa se o cliente ficou 10 minutos, 30 minutos, mas a ideia é que ali eu sempre vou ter 20 carros. Então, as velocidades direta e inversa serão iguais, mas as concentrações irão variar. Vamos trabalhar melhor isso mais para frente? Então, vamos seguindo. Então, olha só, o equilíbrio químico. Então, quais são as condições para que uma matéria tenha equilíbrio químico? Tanto a matéria quanto a energia não são introduzidas ou removidas do sistema. Então, gente, é o seguinte, quando eu tenho esse sistema que é reversível, eu não posso nem acrescentar matéria e nem acrescentar energia. Por quê? Se eu acrescento energia, eu altero as velocidades e automaticamente o que vai acontecer? Eu vou influenciar na velocidade de reação. Nós vimos isso lá na cinética, né? Os fatores que influenciam a reação. Então, se eu forneço mais energia ou se eu tiro energia, eu altero essa reação. E também eu não posso ter perca de matéria. Então, eu não posso perder reagente ou perder produto. Em resumo, tem que ser um sistema fechado, ok? Continuando. As propriedades macroscópicas não variam com o tempo. Isso porque, microscopicamente, ocorre um equilíbrio químico. Então, dentro desse equilíbrio dinâmico, a ideia é que enquanto eu estou formando um produto, ao mesmo tempo eu estou formando um reagente. E eu formo um produto e formo um reagente. Formo um produto, formo um reagente. Dessa forma, as velocidades se igualam, porém as concentrações dos mesmos podem variar. O que vai acontecer com isso? Quando atingir o equilíbrio, eu não vou ver mudanças naquela reação. Eu não vou ver uma cor mudando, eu não vou ver uma bolha saindo, eu não vou ver alterações macroscópicas. Eu vou ter apenas alterações microscópicas, ok? Então, olha só, vamos olhar aqui esse gráfico, certo? Então, o que nós temos aqui? Vamos pensar aqui comigo. Vou só acionar aqui. Então, olha só, aqui eu tenho velocidade em relação ao tempo. Então, quando eu começo uma reação química, o que eu tenho inicialmente? Apenas os meus reagentes. E com o passar do tempo vai ter a formação dos meus produtos, certo? E a reação inversa é o quê? É os meus produtos, certo? Que estão formando reagentes. Então, como eu não tinha nada, depois eu vou formando. Então, aqui começa com o produto indo para o reagente. Enquanto aqui eu tenho os reagentes indo para os produtos, ok? Observe que a velocidade vai ter um ponto aqui que vai ser o equilíbrio. Por quê? Nesse momento para cá, as velocidades vão se igualar, serão as mesmas. Então, aqui essas duas linhas vão continuar juntas. Então, não importa a variação de tempo que passe. Essa continuidade da velocidade vai ser a mesma, ok? Então, essas seriam as velocidades. Bom, dando sequência aqui,
Agora vamos trabalhar a ideia da concentração. Então, olha só, primeiro nós falamos da velocidade, agora nós vamos trabalhar da concentração. Então, quando eu falo da concentração, eu estou falando da quantidade mesmo, massa, mol, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a mesma reação genérica, certo? Então, eu tenho a reação direta, que é a de cima, e tenho a reação inversa, que é a de baixo, ok? O que vai acontecer com os meus produtos? A concentração, ela vai diminuir, certo? Mas vai chegar um ponto onde ela vai o quê? Estabilizar, ela não vai mais alterar. E a mesma coisa com a inversa. Eu vou ter um aumento da formação até chegar um momento onde ele vai se estabilizar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as concentrações, elas vão permanecer constantes, elas não vão variar. Porque quando uma molécula se chocar e formar um produto, um par de produtos vai formar os reagentes. Então, sempre vai ter aquela entrada e a saída. Então, as concentrações não vão alterar. E aí eu quero mostrar para vocês uma variação que tem no PET de vocês desse gráfico. Nós podemos ter esse gráfico dessa forma, como eu mostrei para vocês, onde as linhas não se cruzam. Ou posso ter também de uma forma em que ela desça aqui e fique mais baixa do que a concentração dos produtos, ok? E pode ter ainda aquela que elas vão chegar e vão ficar as duas linhas certinho, uma junto com a outra, ok? Então, tudo isso está mostrando o que para vocês? Dois gráficos extremamente importantes, a concentração versus o tempo e a velocidade versus o tempo, tá bom? Então, olha só, eu quero trabalhar com vocês algumas atividades do PET justamente para a gente poder discutir essas questões. Então, só para a gente relembrar, o equilíbrio químico tem a ver com o equilíbrio dinâmico. É aquele que ocorre quando eu tenho a mesma velocidade, tanto de reagente formando produto, quanto de produto formando reagente. Esse equilíbrio não é estático, ou seja, as concentrações não são iguais sempre. Pode haver diferença de concentração. O que vai haver é uma constância. Então, não vai mais alterar a quantidade de reagente e nem a quantidade de produto, ok? Outra informação, as velocidades se igualam. Então, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ok? Vamos tentar trabalhar alguns exemplos ali de atividades do nosso PET? Então, vamos lá. Primeiro, atividade 2, lá na página 64. Então, olha só, eu tenho aqui, FUVEST São Paulo. Em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. E aí temos a equação química. N2 gasoso mais 3H2 gasoso forma 2NH3 gasoso. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra na fase gasosa poderia ser representada corretamente por... E aí nós temos aqui os desenhos. Bom, gente, então assim, o que nós vimos? Quando eu tenho uma representação estequiométrica, é o mesmo que dizer que eu tenho uma equação balanceada. Quer dizer que ali já foi considerado as proporções, ok? Então, se eu tenho uma reação ali em equilíbrio, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma proporção de quantidade de reagentes e uma proporção adequada de quantidade de produtos, ok? Nessa imagem, nós vamos ver que essa bolinha, né, mais gordinha, cinzentada, ela é o nitrogênio. Enquanto que nessa outra bolinha azul, né, que parece cinza, né, mais ou menos, ela seria então o hidrogênio. Então, observe o seguinte, quando não tem nada, quer dizer que eu tenho o 1, certo? Então, olha só, se eu tiver uma molécula de N2, eu preciso ter 3 moléculas de H2 e preciso ter 2 moléculas de NH3, certo? Então, vamos pensar aqui, eu preciso ter 2 bolinhas de N2. Bom, aqui eu tenho
2 bolinhas de N2. Eu preciso ter 3 bolinhas de H2. Tenho 3 bolinhas de H2. Porém, eu não tenho nenhuma representação da amônia. Logo, não é essa a representação que eu quero. Aqui, eu tenho os nitrogênios representados em 3 proporções. Logo, eu teria que ter 6 representações da amônia aqui dentro. E não tem. E ainda não tem a representação do H2. Então, também está fora. Agora, olha essa C. Eu tenho uma molécula aqui de N2. Eu tenho 1, 2, 3 moléculas de H2 e tenho 2 moléculas aqui de NH3. Logo, eu tenho então a minha resposta, que é a letra C. Ela é que é a resposta certa, ok? Bom, deixa eu apagar aqui para continuarmos seguindo. Então, a próxima atividade. Atividade 1, página 68. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Então, eu tenho novamente aqui falando sobre a amônia. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Então, observe que se trata de uma concentração versus o tempo. Então, o que se iguala no equilíbrio? As velocidades. Logo, as concentrações podem variar. É exatamente isso que está mostrando aqui no gráfico, ok? E aí ele pede, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam variação temporal das concentrações dos seguintes componentes na reação, respectivamente. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, gente, é balancear a equação, assim como estava anterior, ok? Então, nós vimos que para cada 1 mol de N2, eu vou ter, então, para cada 1 mol de N2, eu vou ter aqui 2 mols de amônia e 3 mols de H2, certo? Essa é a estequiometria, essa é a proporção que nós temos, ok? Bom, então, inicialmente eu vou ter apenas os meus reagentes, eu não vou ter produto. Então, a concentração dos meus reagentes vai tender o quê? A diminuir até formar o meu produto. Então, se a gente voltar no gráfico, o que acontece? Aqui nós temos uma concentração aqui, ó, que ela está descendo e temos aqui 2 concentrações que está subindo, certo? Se eu estou formando amônia, eu preciso considerar isso, certo? Então, olha só, quem que é o meu produto? Quem que está, no caso aqui, é a decomposição que eu quero, tá, gente? Então, é a reação inversa, é essa reação aqui. Tá bom? Só para vocês considerarem. Então, quem que está perdendo a concentração? Quem que está diminuindo a concentração? É a minha amônia. E quem que está aumentando a concentração? São os meus reagentes, ok? Então, voltando lá rapidamente, vocês vão ver que... Desculpa, passei demais. Então, aqui, quem que está diminuindo? É a minha amônia, é o NH3. E aqui, A e B, são quem? Os meus produtos, né? Que seria o H2 e o N2. Só que nós precisamos ver qual que está formando mais. Pela equação, nós vimos que quem forma mais é quem? É o H2. Então, aqui seria o H2 e aqui seria o A, seria o N2. Então, AN2, BH2 e C, NH3. Vamos ver qual que é a resposta? A resposta certa, então, seria... O C é o NH3, certo? Então, esses daqui estão fora. O A, aqui, seria o N2. E depois o H2. Então, a resposta certa seria a letra B, ok? Bom, eu espero que com isso a gente possa ter ajudado vocês. Opa! Deixa eu apagar aqui novamente. Eu espero que com isso a gente possa ter sanado aqui algumas dúvidas.
No mais, eu quero deixar um grande abraço virtual a todos vocês e repetindo, se ficou alguma dúvida, ligue para os nossos canais de atendimento que vai ser um prazer tirar a sua dúvida no nosso ao vivo. Até mais!